A seguir, consideramos uma equivalência entre duas fórmulas da lógica proposicional que expressam ideias frequentemente utilizadas em demonstrações na matemática. Veja a tal equivalência. Essas duas fórmulas, P implica que Q implica em R e P e Q implica em R, elas são equivalentes. A prova de tal fato é que, ao fazer a tabela verdade, as duas colunas dessas duas fórmulas coincidem. Observe outro fato. Aqui temos duas fórmulas com os símbolos P, Q e R. Como preencher essas três colunas com todas as possibilidades de interpretação para P, Q e R? Uma observação à parte. Basta colocar 4T e 4F, depois 2T, 2F, 2T, 2F, TF, 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 TF. Preenchendo dessa forma, temos aqui todas as possibilidades de interpretação para P, Q e R. Se tivéssemos mais um símbolo do lado de cá, um S, por exemplo, aí sim, na coluna de S, colocaríamos 8T e 8F. Seguindo tal procedimento, sempre é possível considerar, escrever todas as possibilidades de interpretação para os símbolos. Voltando à nossa equivalência. Como tais colunas são iguais, essas duas fórmulas são equivalentes. Ou seja, dizer que P implica que Q implica R equivale a dizer que P e Q implica R. Tais equivalências são frequentemente utilizadas em demonstrações matemáticas. Aquelas demonstrações que estabelecem o seguinte, que uma certa hipótese implica numa certa implicação. Como demonstrar tal fato? Muitas vezes, para demonstrar esse fato, é mais fácil demonstrar esse fato. Ou seja, demonstrar que P implica nessa implicação, é mais fácil fazê-lo demonstrando que P e Q implica em R. Por isso, tal equivalência é usada em demonstrações matemáticas. Demonstramos que duas implicações são equivalentes. Ou seja, dizer que P implica que Q implica R equivale a dizer que P e Q implica R. No dia a dia usamos esse tipo de raciocínio. Por exemplo, se tenho dinheiro e um carro, então irei à festa. Isso equivale a dizer que, se tenho dinheiro, então, se tiver um carro, irei à festa. Tais equivalências, muitas vezes, a gente as usa de forma até, digamos, desatenciosa. Usa sem querer e nem percebe que está usando. É o objetivo do nosso estudo, da lógica, mostrar tais fatos. Ou seja, mostrar como raciocinamos, como é a natureza do nosso raciocínio. Estamos estudando métodos de raciocínio. Esta folha nos mostra uma propriedade importante, que é aquela que diz que essas duas fórmulas são equivalentes. Essas fórmulas são equivalentes porque, na tabela verdade, as colunas são idênticas. Se essas colunas são iguais, então P se somente se Q equivale a P e Q ou não P e não Q. Vamos prestar atenção no que tais fórmulas nos dizem. Se elas são equivalentes, dizer P se somente se Q equivale a dizer que temos P e Q ou não P e não Q. Em outras palavras, se temos P se somente se Q, isso equivale a dizer que P e Q são verdadeiros ou P e Q são falsos.
é mais ou menos isso que está dizendo essa fórmula. E essa fórmula equivale a essa. Então, falar de uma maneira, digamos, mais informal é isso. P se somente se Q equivale a dizer que temos uma disjunção. Ou P e Q são verdadeiros ou P e Q são falsos. Apresentamos a seguir uma propriedade que relaciona a equivalência com um aspecto sintático de uma fórmula da lógica proposicional. H equivale a G equivale a dizer que essa fórmula é uma tautologia. Em outras palavras, H equivale a G se somente se essa fórmula é uma tautologia. A demonstração, como sempre estamos fazendo, nós a escrevemos de uma maneira mais informal e depois de uma maneira mais formal. Nesse caso, observe, H equivale a G se somente se as colunas de H e G são iguais. Se somente se para toda linha da tabela H e G são interpretadas igualmente. Se somente se para toda linha da tabela H se somente se G é verdadeiro. Se somente se H se somente se G é tautologia. Ao escrever dessa forma, estamos, digamos, parafraseando o que está acontecendo na tabela. Estamos parafraseando isso aqui. Ou seja, se H equivale a G, isso equivale a dizer que as colunas de H e G são iguais. Mas se as colunas de H e G são iguais, isso equivale a dizer que embaixo dessa fórmula, nessa coluna, só temos T. Mas se só temos T nessa coluna, isso equivale a dizer que essa fórmula é uma tautologia. Escrevendo tudo isso de uma maneira mais formal, vamos dizer que H equivale a G se somente se para toda interpretação a interpretação de H é igual à interpretação de G. Se somente se para toda interpretação a interpretação de H se somente se G é verdadeira, que equivale a dizer que H se somente se G é uma tautologia. Vamos continuar seguindo o padrão estabelecido anteriormente. Apresentamos uma demonstração e em seguida nós a apresentamos novamente justificando os passos. Veja, temos aqui novamente a demonstração que diz que H equivale a G se somente se H se somente se G é tautologia. Essas três equivalências, duas delas são estabelecidas por definição. Essa equivalência do meio se deve à semântica do conectivo se somente se, que pode ser certificada, justificada pela tabela verdade. E ela diz que se a interpretação de H é igual à interpretação de G, então a interpretação de H se somente se G é verdadeira. Apresentamos algumas propriedades que falam a respeito da equivalência semântica. O próximo passo é agora considerar uma importante propriedade semântica, que é a propriedade da implicação semântica.